Olá a todos, o meu nome é Júlia Sion e eu sou hematologista pediátrica. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a anemia ferropriva e o seu principal diagnóstico diferencial, que é a talassemia. Bom, então, o que a gente vai falar nessa aula? A gente já teve outra aula que a gente falou um pouquinho sobre a introdução às anemias e explicou um pouquinho da sua classificação. E aí, nessa aula, a gente vai focar bem principalmente nas anemias hipomicro, né? Hipocorômicas microcíticas. O principal diagnóstico é a anemia ferropriva e o principal diagnóstico diferencial é a talassemia. E aí, a gente também vai falar um pouquinho sobre a triagem neonatal, que é o teste do pezinho, da parte das hemoglobinopatias. A nossa primeira parte, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a anemia ferropriva. A anemia ferropriva, ela é muito prevalente, principalmente nos países de desenvolvimento, e ela acaba pegando até 40% das crianças com menos de 5 anos no nosso país. Então, o que acontece primeiro é uma deficiência de ferro, e aí, quando a quantidade de ferro é insuficiente para manter as funções fisiológicas normais, a gente acaba, consequentemente, levando a uma anemia ferropriva. E aí, ela pode ser resultado de uma absorção inadequada para manter uma demanda maior, por exemplo, na fase do estirão de crescimento, nos primeiros anos de vida, quando a criança está tendo uma demanda maior, ou pode ter um balanço negativo crônico nas necessidades de ferro, por exemplo, se a criança tem uma perda crônica, algum sangramento. E aí, esse processo vai levar a uma diminuição nos estoques de ferro inicialmente, né? Então, a gente vai ver esse estoque de ferro através da ferritina, e quando ele vai se agravando, pode levar, depois disso, nos casos mais graves, a uma anemia ferropriva. E qual é o quadro clínico da anemia ferropriva? Bom, a gente vai ter sinais clássicos de anemia, como palidez, fadiga, dispneia, cefaleia e algumas outras coisas mais características. Por exemplo, a parorexia, que é um distúrbio da perversão do apetite, antigamente chamado de pica, quando as crianças comem até o reboco da parede, comem terra, né? Tem uma maior suscetibilidade a processos infecciosos, pode ter sinais de insuficiência de vitaminas, por exemplo, a glossite. Podem ter algumas outras alterações mais raras, como síndrome das pernas inquietas, alterações de pele, cabelo mais secos ou levando até uma alopécia. Podem ter sinais aí já de uma anemia sintomática, como taquicardia, angina. E também uma coisa bem importante, que é o que faz principalmente a gente fazer a profilaxia para evitar ao máximo uma anemia ferropriva nas crianças, é uma disfunção neurocognitiva. Então, tanto na infância quanto a longo prazo, as pessoas que têm uma deficiência de ferro e principalmente uma anemia ferropriva podem desenvolver aí um déficit psicomotor e comportamental. E aí também, por fim, mais raro, mas algumas vezes algumas crianças podem se queixar de vertigem. Bom, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é que a gente faça em todas as crianças uma investigação laboratorial de anemia ferropriva aos 12 meses de vida. Obviamente, se o pediatra no seu consultório, no seu segmento, já tem uma suspeita baseada ou em fatores de risco ou em sintomas, ele deve investigar prontamente e precocemente, especialmente na ausência de profilaxia nas crianças que não estão fazendo a profilaxia adequada. E aí, então, na presença de sinais e sintomas ou fatores de risco, obrigatoriamente para todas as crianças de 12 meses, o que a gente vai fazer de investigação? Então, a gente vai coletar um hemograma, que vai avaliar a hemoglobina, os níveis hematimétricos, né, o VCM, o HCM e o RDW, que vão dar dicas aí pra gente, como a gente já falou na outra aula, e a morfologia dos glóbulos vermelhos. Então, isso aí é pra gente ver principalmente a anemia e as suas características. Além disso, a gente vai coletar uma ferritina sérica, que a ferritina ele é um marcador para ver os estoques de ferro. Então, ele é muito bom para a gente ver, às vezes a criança não chega até anemia, mas já tem um estoque baixo. E por fim, também é orientado a gente coletar uma proteína C reativa para a gente identificar se aquela criança está em vigência de um processo infeccioso ou inflamatório. E por que isso? Porque a ferritina ela é uma proteína de fase aguda. Então, em qualquer processo inflamatório, então crianças inflamadas cronicamente ou em vigência de processos infecciosos agudos, a ferritina pode aumentar. Então, nessas situações, a gente acabaria interpretando erradamente esse exame. Então, às vezes, o paciente tem uma ferritina alta ou uma ferritina normal, mas ela tá assim por causa desse processo infeccioso ou inflamatório. E o normal, né, a parte do ferro dela estaria baixa. Então, pelo protocolo, são esses exames que a gente coleta, mas o melhor exame, quando a gente pode escolher,
para a gente avaliar o estoque de ferro é a saturação de transferrina, porque a saturação de transferrina não tem essa influência da inflamação ou da infecção. Então, nele a gente conseguiria ver um valor mais fidedigno, mas o que é preconizado é coletar a ferritina e o PCR. Bom, nessa investigação, como eu falei, a gente vai olhar o hemograma, que vai mostrar a anemia, e aí a gente também vê as outras características do hemograma. Então, aqui do lado, a gente tem uma lâmina de sangue periférico de uma criança com anemia ferropriva, e aí o que a gente consegue ver é que as hemácias são pequenas e com uma concentração baixa de ferro, elas são mais descoradas. Então, a gente vê uma hipocromia e uma microcitose. Além disso, a anisocitose, ela é caracterizada por eritrócitos de tamanhos diferentes, e a poiquilocitose é caracterizada por eritrócitos de morfologia diferente. Então, essas duas também são características presentes na lâmina de sangue periférico de uma criança com anemia ferropriva. Bom, falando então, continuando a falar do que é preconizado pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, como é orientado fazer a prevenção, né? Então, a profilaxia dessas crianças, né? De todas as crianças. Primeiro, a gente vai ter que avaliar se elas têm algum fator de risco, que a gente vai citar mais para frente. Então, se a criança não tem nenhum fator de risco, então, se ela é um recém-nascido termo com o peso adequado para a idade gestacional e está em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, o que é orientado é a gente fazer a profilaxia com 1 miligrama de ferro elementar por quilo por dia e iniciar aos 6 meses de vida, né? Os 180 dias de vida, com essa dose até 24 meses, ou seja, dos 6 meses até os 2 anos de idade. Aí, agora a gente vai falar da profilaxia para crianças que têm fatores de risco. E quais são esses fatores de risco, então? Se alguns deles estão presentes na gestação, então se por acaso a mãe teve uma insuficiência placentária presumida, por exemplo, hipertensão, tabagismo, DPP ou placenta prévia, se por acaso a mãe tem uma má nutrição, uma falta de suplementação de ferro na gestação, aí já entra como fator de risco. Depois disso, nós temos os fatores de risco presentes ao nascimento. Então, se por algum motivo a gente fez o campeamento precoce do cordão com menos de 1 minuto, ou se por acaso o bebê precisou de atendimento imediato do recém-nascido, né, na hora do parto, também conta como fator de risco. E por fim, os fatores de risco presentes nos primeiros 90 dias de vida do recém-nascido, que são uma má nutrição na perna ou perda sanguínea, né, da mãe, isso aí, a falta de suplementação de ferro na lactação, e a presença da mãe com algum fator de risco. Então, se ela tem uma anemia, com uma HB abaixo de 11, ou se ela tem uma ferritina abaixo de 15, mostrando baixo depósito de ferro. Nessas situações, o bebê também tem um fator de risco aí para anemia ferropriva, então a gente já vai fazer uma profilaxia diferente. E também, por fim, se por acaso o bebê está crescendo muito rápido, com uma alta demanda metabólica, então se ele tem uma velocidade de crescimento acima do P90, ele também entra como fator de risco. Então, para as crianças que têm algum daqueles fatores de risco que a gente falou. E aí, ou elas podem ser termo, com peso adequado para a idade gestacional, mesmo em aleitamento materno exclusivo até 6 meses, ou elas podem ser termo adequadas para a idade, independente da alimentação. Porque aí, se elas têm algum daqueles fatores de risco, a gente vai começar com a mesma dose, então a dose de 1 miligrama de ferro por quilo por dia, mas em vez de iniciar com 6 meses de idade, como naqueles pacientes que não têm fator de risco, aí a gente vai começar com 90 dias de vida, ou seja, com 3 meses de idade, até também os 2 anos de idade nessa mesma dose. E aí, aqui, a gente começa a mudar um pouquinho a dose. Então, se a gente tem um recém-nascido que seja termo, mas que nasceu com um peso abaixo de 1.500, ou se a gente tem um recém-nascido prematuro, mas que nasceu com peso maior do que 1.500, nessas situações a gente vai começar a profilaxia mais cedo, com 30 dias de vida, então a partir de 1 mês de vida, na dose de 2 miligramas de ferro por quilo por dia. E aí a gente vai fazer essa dose de 2 dos 30 dias até o primeiro ano de vida, e depois de 1 a 2 anos a gente faz a dose de 1 miligrama quilo por dia. Já os recém-nascidos prematuros, que nasceram com um peso entre 1.000 e 1.500, é esse mesmo esquema, só que na dose de 3. Então, a gente vai fazer 3 miligramas de ferro por quilo por dia, iniciando-se aos 30 dias de vida por 1 ano e depois de 1 a 2 anos na dose de 1 miligrama quilo dia. Por fim, os recém-nascidos que nasceram prematuros com peso abaixo de 1.000 vão fazer a dose de 4 miligramas de ferro por quilo por dia, também começando com 1 mês de vida até 1 ano. E aí, na idade de 1 a 2 anos, na dose de 1 miligrama de quilo por dia de ferro. E aí, uma situação especial, então,
principalmente recém-nascidos prematuros, mas que receberam mais de 100 ml de transfusão de hemácias, normalmente nesses períodos de internação, a gente vai avaliar caso a caso, porque como eles receberam bastante sangue, eles podem já ter um depósito de ferro. Então aí nessas situações, a gente tem que ver cada caso para ver quando e com que dose a gente vai começar essa prevenção aí para anemia ferropriva. Bom, e nas situações que a gente detecta já um baixo estoque de ferro ou nos casos que o paciente já tem até uma anemia. Nessas situações, a gente vai introduzir o tratamento. Então, a dose é mais alta. Então, quando a gente tem esse diagnóstico, a gente vai entrar com ferro oral, na grande parte das situações, né, que ele é bem absorvido. Então, exceto em situações que a gente não consegue absorver, a gente vai adequar e fazer a dose de 3 a 6 miligramas de ferro elementar por quilo por dia, e a dose pode ser fracionada ou em dose única. E aí a gente pode fazer essa dose, a gente vai fazer normalmente um tratamento até 6 meses, ou quando a gente já consegue repor os estoques. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, depois já de 1 a 2 meses, é uma melhora e normalização dos níveis de HB. Depois disso, depois de 3 ou até depois de 6 meses, aí sim que essa criança com esse tratamento vai conseguir repor todo o estoque de ferro dela. Então, quando a gente começa esse tratamento, a primeira coisa que a gente tem que coletar é um hemograma reticulócito para ver que eles já melhoraram. E depois de 3 meses, aí sim que a gente recoleta o perfil de ferro. E aí a gente tem que ter aí um valor de ferritina pelo menos acima de 15 ou uma saturação de transferrina acima de 20%. Bom, então agora aqui algumas perguntas para a gente treinar um pouco. Então essa questão é da Santa Casa agora do ano passado. Então, paciente de 8 meses, do sexo feminino, foi um recém-nascido termo com peso de nascimento de 2.400, sem intercorrências gestacionais ou perinatais. A mãe refere que realizou aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, quando iniciou a introdução alimentar sem dificuldades. Atualmente está com bom ganho de peso e estatura, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. É correto afirmar que, para esse caso, é recomendada a suplementação profilática com dose de: letra A, 1 mg quilo de ferro ao dia e 400 unidades de vitamina D por dia. Letra B, 2 mg de ferro elementar ao dia, além de 400 unidades de vitamina D. Letra C, 1 mg de quilo de ferro elementar por dia, além de 600 unidades de vitamina D. Letra D, 1 mg de ferro elementar por quilo por dia, além de 200 unidades de vitamina D. Ou letra E, 1 mg de ferro elementar ao dia, além de 300 unidades de vitamina D. Bom, se a gente for olhar a historinha desse bebê, ele não tem nenhum fator de risco e ele foi termo. Porém, uma coisa que é importante a gente ver é que ele nasceu com o peso de 2.400. Então, o peso desse bebê está abaixo de 2.500, que é o limite que a gente usa. Então, obviamente que vocês vão ter uma aula voltada para a dosagem de vitamina D, mas essa criança, ela tem aí a indicação de uma dose mais alta de profilaxia, por causa desse peso de nascimento. Então, da parte do ferro, a resposta é 2 mg de ferro por quilo ao dia, além das 400 unidades de vitamina D, que a gente vai discutir melhor em outra aula. Mas só pela parte do ferro, a gente já conseguiria eliminar as outras alternativas e acertar a resposta letra B. Próxima questão é um menino da Unifesp, também do ano passado. Um menino de 10 meses de idade é encaminhado para avaliação de anemia, com uma hemoglobina de 8 em exame coletado 7 dias antes da consulta. Nasceu de parto normal, a termo, sem intercorrências. Foi amamentado por 3 meses, sendo introduzido leite de vaca integral nessa idade por dificuldades financeiras da família. Não fez acompanhamento regular de puericultura. E no exame físico ele tem uma frequência cardíaca de 100, uma respiratória de 30, está em bom estado geral, descorado, anictérico e sem outras alterações. Então, ele tem 10 meses, nunca iniciou profilaxia com ferro e tem aí um fator de risco, ele introduziu leite de vaca aí com 3 meses de idade. Então, após iniciar a suplementação de ferro, qual é o próximo exame mais recomendado no acompanhamento? Letra A, eletroforese de hemoglobina. Letra B, curva de fluorescenticidade de eritrocitária. Letra C, dosagem de zinco. Ou letra D, hemograma com reticulócito. Bom, como a gente viu, então, ele tem fator de risco aí para ter uma anemia ferropriva, tem aí uma anemia. E aí, na pergunta, ele já fala que ele iniciou a suplementação de ferro.
E aí o que ele pergunta é qual é o nosso próximo exame para fazer o acompanhamento. Como eu falei, depois que a gente começa a fazer o tratamento com ferro, depois de 1 a 2 meses, a gente já tem normalização nos níveis de hemoglobina. Então, a gente vai avaliar isso através de um hemograma. Então, a alternativa correta é a letra D. A eletroforese de hemoglobina, pensando em talassemias, a gente só faria isso depois que a gente já teve uma falha importante no tratamento de ferro. A curva de fragilidade eritrocitária seria para a gente investigar esferocitose, que não parece nem um pouco o quadro desse paciente, e a dosagem de zinco também não vai ajudar a gente em nada. Bom, a próxima questão é uma questão do ENARE também, de 2014. É um pré-escolar do sexo masculino, com 3 anos, com desenvolvimento neurológico adequado para a idade, que foi levado à consulta. Os pais referem que ele não come bem, recusa muitos alimentos, principalmente frutas e legumes, e come pouca carne e prefere os doces. A hemoglobina está em 11 e o hematócrito está em 33, e a gente tem uma ferritina de 9. Bom, foi iniciado então tratamento para deficiência de ferro, né? Ele tem uma ferritina de 9, e em relação a esse caso, assinale a alternativa correta. Letra A. Os valores de ferritina, HB e HT estão adequados para essa idade, não havendo necessidade de tratamento com ferro? Letra B. Se o paciente apresentasse sinais de infecção ou inflamação, os níveis de ferritina abaixo de 5 seriam indicados de deficiência de ferro. Letra C. Deve-se prescrever ferro elementar em dose única por um período de 3 meses até reavaliação. Letra D. A reposição de ferro deve ser mantida até que a ferritina seja maior que 25. Ou letra E. Uma nova dosagem de ferritina deve ser solicitada após 120 dias de tratamento. Bom, então é um paciente aí que não come bem, foi detectada aí essa anemia com a ferritina baixa, então a ferritina tem que estar pelo menos 15, e aí entraram com tratamento de ferro. Então a alternativa A fala que os valores estão adequados, não, a ferritina aí tem que estar pelo menos 15. A alternativa B, como a gente falou, a infecção e a inflamação, elas podem sim ser um confundidor da ferritina, mas a gente não tem um nível seguro para garantir aí uma deficiência de ferro quando está em vigência de infecção. A letra D, deve-se prescrever ferro elementar em dose única por um período de 3 meses até reavaliação. Letra D, a reposição deve ser mantida até que a ferritina seja maior do que 25. Não, ela tem que ser maior do que 15. E letra E, uma nova dosagem de ferritina deve ser solicitada após 120 dias de tratamento. Bom, como a gente já viu, a resposta correta é a letra C. Realmente, a gente vai prescrever o ferro, pode ser em dose única e pelo menos 3 meses para a gente poder reavaliar esse perfil de ferro. Então, a alternativa D está errada, porque o valor seria 15, e a nova dosagem de ferritina, ela tem que ser solicitada aí, pode ser solicitada depois de 3 meses do tratamento. Então, não seriam 120 dias, poderiam ser depois de 90 dias. Bom, a gente conversou bastante de anemia ferropriva, agora a gente vai falar um pouquinho da triagem neonatal, o famoso teste do pezinho, a parte que a gente vê das hemoglobinopatias. Então, para a gente entender um pouquinho melhor o teste do pezinho, eu coloquei aqui esse gráfico que ele mostra a proporção das cadeias de globina de um paciente. Então, a gente tem esse traço no meio que vai mostrar qual que são os valores no nascimento, que é o que pega no teste do pezinho, e depois, quando a criança fica mais adulta, o que vai ser visto na eletroforese. O que está aqui antes do nascimento não importa muito para a gente. Então, quando o bebê nasce, o que predomina são as cadeias alfa. Então, as cadeias alfa ali, que está em verde, sempre na maior quantidade. Em segundo lugar, a cadeia gama, aí que no nascimento é a segunda mais alta, e depois começa a decair com a idade, chegando a valores bem próximos de 0, quando ele já tem uma idade aí maior. E, por fim, as cadeias beta, que quando o bebê nasce, ele tem valores baixos ali e vai subindo até alcançarem já ali na criança, a partir de 6 meses, valores bem altos, próximos da cadeia alfa. E aí, de amarelinho ali, só para a gente lembrar a cadeia delta, que no nascimento e também na vida mais para frente da criança e do adulto, a gente sempre com pequenas quantidades. Bom, esse gráfico ele vai ajudar a gente a entender, então, o teste do pezinho. A hemoglobina, ela é sempre formada por 4 cadeias de globina. E aí, quando a gente vê no nascimento, as cadeias que predominam são a alfa e a gama. E quando a gente tem 2 cadeias alfa com 2 cadeias gama, a gente forma a hemoglobina fetal. Então, a hemoglobina que predomina no teste do pezinho é a hemoglobina fetal.
Em segundo lugar, a gente vai ter cadeias alfa, duas, se ligando a duas cadeias beta. E aí, quando a gente tem duas alfa e duas beta, a gente forma a hemoglobina A1. Então, o teste do pezinho vai ter predominância de fetal e depois a AA. No teste do pezinho, não vai diferenciar a A1, que são duas alfa e duas beta, da A2, que são duas alfa e duas delta. Então, uma criança normal, ela vai ter duas alfa e duas beta em predomínio. Então, a gente vai ver um teste do pezinho FA. Já quando a criança vai ficando mais velha, a cadeia gama desce e a beta sobe. Então, na eletroforese de crianças normais, a gente vai ter ali um predomínio de cadeias A1, que são duas alfa e duas beta, e quantidades bem baixas de hemoglobina fetal e um pouquinho ali também de hemoglobina A2. Continuando agora para a gente interpretar as outras coisas. Quem tem talassemia, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vai ter diminuição daquela cadeia. Então, quem tem talassemia alfa vai ter diminuição de alfa. E aí, se no nascimento ele tem menos alfa, como a gente teria a predominância de fetal duas alfa e duas gamas, vai sobrar a cadeia gama. E aí, essa cadeia gama vai formar tetrâmeros de gama. E esse tetrâmero de gama chama-se hemoglobina Barts. Então, na alfa-talassemia, no teste do pezinho, a gente vai ver hemoglobina Barts. E aí, quando a criança fica mais velha, o que vai sobrar são cadeias beta. Então, ela aumenta a quantidade de beta, vai ter menos alfa, sobra beta. O tetrâmero de beta chama hemoglobina H. Então, na alfa-talassemia, em crianças acima de 6 meses, nós teremos a hemoglobina H. Já a beta-talassemia. A beta-talassemia é diminuição de cadeia beta. Quando a gente diminui a cadeia beta, a gente continua tendo predomínio de fetal e vai ter, em segundo lugar, também cadeias duas alfa, ligando com um pouco que a gente vai ter de beta e também ligando com delta. Então, na beta-talassemia, quando a gente tem só uma diminuição de beta, a gente vai continuar tendo o teste do pezinho com FA. A única possibilidade é que a gente tem uma deficiência grande, se a gente tem ausência de cadeias beta e pouca cadeia delta, aí, raras vezes, poderia aparecer um teste do pezinho somente com hemoglobina fetal, já que a gente não conseguiria formar aí nem A1 e bem pouco de A2, que não seria nem detectada. Então, quando a gente vem aqui para essa tabela, como eu falei, o recém-nascido vai ter de predomínio a hemoglobina fetal, que são duas alfa e duas gama. E no adulto, essa quantidade de fetal aí é abaixo de 1%. A hemoglobina Barts, que vai ser o tetrâmero de gama, vai estar presente no recém-nascido na alfa-talassemia. A hemoglobina A1, que é formada por duas alfa e duas beta, no recém-nascido vai ter só 20% e depois no adulto ela é predominante. A hemoglobina A2, que é formada por duas alfa e duas delta, no recém-nascido uma quantidade bem baixa, que às vezes não é nem detectável, e no adulto o normal é até 2,5%, 3%. E por fim, a hemoglobina H, que vai estar presente aí a partir de uns 6 meses, que vai ser presente na alfa-talassemia, quando sobram cadeias beta e forma aí o tetrâmero de beta, que a gente chama de hemoglobina H. Então, só para a gente lembrar, no teste do pezinho, a criança normal vai ter um teste do pezinho com F e com A. Então, a primeira letra, a gente sempre vê o que vai ter em maior quantidade no sangue, que é sempre a hemoglobina fetal. A segunda letra é o que a gente tem em concentração menor, em segundo lugar, que no caso de crianças normais, é a hemoglobina A. E a terceira letra só vai aparecer em casos patológicos. Então, para a gente lembrar, se a criança tem doença falciforme, ela vai ter hemoglobina S. E aí, para a gente entender, no traço falciforme, ele é heterozigoto, né? Como a gente já viu na aula de anemia falciforme. Então, ele vai ter hemoglobina S, mas ele também vai ter hemoglobina A. E a S vai ser menos do que 50%. Então, a ordem das letras é F, que é a que predomina, depois a A, e depois, por fim, menos de 50% de S. Já o paciente que é homozigoto para anemia falciforme, ele só vai ter fetal e S, né? A hemoglobina, a anemia falciforme vai alterar qualitativamente a cadeia beta, então não vai conseguir produzir nada de cadeias beta normais, então a gente não vai ter nada de A. Já quando o paciente ele tem uma S-beta-talassemia, ele tem um gene da talassemia e um gene da anemia falciforme. Então ele vai ter mais de 50% de hemoglobina S, então a ordem das letras é diferente. No teste do pezinho, o que predomina é F, depois é a S e a A em menor quantidade ali, porque ele tem o gene da talassemia que vai fazer ele produzir um pouquinho de hemoglobina A.
E outras doenças falciformes aí depende. Então, a doença falciforme SC vai ser FSC, a D, FSD, né? E aí, os outros casos são bem raros. E por fim, falando das talassemias, como eu já expliquei ali no gráfico, se o paciente tem alfa-talassemia, ele vai ter F, vai ter A e vai ter hemoglobina Barts, que é o tetrâmero de gama. E aí, se ele tem só um gene defeituoso, ele vai ser um portador silencioso, tendo apenas de 1 a 2% de Barts. Se ele tem 2 genes defeituosos, ele vai ter o traço talassêmico, que a gente vai ter 5 a 10% de Barts. Se ele tem 3 genes alterados, ele vai ter a doença da hemoglobina H, com 20 a 30% de Barts. E se ele tiver os 4 genes alterados para alfa-talassemia, aí ele vai ter um quadro muito grave com hidropsia fetal, que é muito raro nascer, normalmente vai a óbito intraútero. Já a beta-talassemia, quando ela é major, a gente tem quase uma total ausência de cadeias beta, então a gente pode ter ou o F0 ou o FA, como eu já expliquei no gráfico. E na beta-talassemia minor, quando a gente vai ter uma diminuição leve de cadeias beta, a gente continua produzindo prevalentemente a F e depois produz a A, só em menor quantidade, mas continua sendo a segunda letra presente aí na triagem neonatal. Bom, então, algumas questões que podem cair em relação ao teste do pezinho. Essa questão é da USP de 2019. Assinale a associação correta entre o resultado do teste de triagem neonatal e sua interpretação e o quadro clínico. Letra A. FA Barts de 5 a 10%. Traço de alfa-talassemia, anemia leve. Letra B. FSC, hemoglobinopatia SC, portador assintomático. Letra C. FAC, hemoglobinopatia AC, anemia leve. Ou D, FAS, hemoglobinopatia AS, que tem uma anemia leve ou / anemia hemolítica. Bom, então indo aqui para FAS, o FAS seria, no caso, o traço falciforme, que vai ser assintomático, né? Então, não teria aí essa anemia hemolítica. Na C, que a gente tem um FAC, seria só um traço C. Os pacientes que têm traço C são assintomáticos, eles não têm nenhuma anemia leve. Já na letra B, FSC, seria o paciente que tem uma doença falciforme SC. Esses pacientes, eles têm sim uma doença falciforme, normalmente eles não são tão graves quanto o paciente SS, com anemia falciforme homozigota, mas eles têm sim um quadro de inflamação sistêmico e podem ter as mesmas complicações que o paciente com anemia falciforme. E a letra A, como a gente viu aqui no slide anterior, quando você tem a Barts de 5 a 10%, você realmente tem o traço de alfa-talassemia e o seu quadro clínico realmente é uma anemia leve e aí hipocrômica microcítica. Então a resposta correta é letra A. Próxima questão, também da USP, essa de 2017, que pergunta: a triagem neonatal para doença falciforme permite a implementação precoce de medidas profiláticas e orientações aos pais da criança afetada. Com relação à interpretação do resultado desse teste, é correto afirmar que: letra A, o padrão normal esperado no resultado será a hemoglobina F e A. Letra B, o resultado com o padrão FAS é indicativo do diagnóstico de anemia falciforme. Letra C, o teste não identifica outras hemoglobinopatias. E letra D, não há influência sobre o teste quando o recém-nascido recebeu transfusão sanguínea antes da coleta. Bom, então, para a gente lembrar, quando o paciente recebe transfusão, ele vai receber uma bolsa de sangue normal. E essa bolsa vai conter, né, de um adulto, hemoglobina predominantemente A1. Então, realmente, isso vai influenciar muito no teste do pezinho. Inclusive, quando o recém-nascido recebe transfusão, o teste do pezinho só pode ser realizado 3 meses depois, que é mais ou menos a meia-vida dessa hemácia. Então, incorreta. Letra C, o teste não identifica outras hemoglobinopatias? Também incorreto, como a gente viu, ele também identifica aí alguns tipos de talassemia. Letra B, o resultado com padrão FAS é indicativo de anemia falciforme? Não, a anemia falciforme, como a gente já conversou, não tem A, só tem F e S. Se o paciente tem FAS, ele tem só um traço falciforme, então letra B também incorreta. E por fim, a letra A, realmente, como a gente já viu, o padrão normal de uma criança sem nenhuma patologia realmente é FA. Então, a resposta correta, letra A. E aí, agora, para a gente finalizar essa aula, a gente vai falar um pouquinho das talassemias, né? As talassemias, elas são
também é uma anemia hipocrômica microcítica e é o principal diagnóstico diferencial aí das anemias ferroprivas, que são as mais prevalentes no nosso país. Então, a talassemia ela é definida como um grupo heterogêneo de doenças genéticas em que mutações e raramente deleções afetam a quantidade de síntese das cadeias. Então, elas vão ser denominadas, como a gente falou, de acordo com a globina que está com a produção afetada. Então, nós temos a beta-talassemia, quando a gente tem redução ou ausência de produção de cadeias beta, e a alfa-talassemia, quando a gente tem redução ou ausência de produção de cadeias alfa. Falando então da beta-talassemia. Quando a gente tem esse gene em homozigose, a gente chama de talassemia major. Nos casos de talassemia major, não há produção de cadeias beta. E aí, com isso, como a gente já explicou, não se formam os tetrâmeros que têm duas alfa e duas beta, que é a hemoglobina A1. Com isso, acontece uma precipitação das cadeias alfa na membrana do eritrócito, levando a um dano oxidativo com destruição precoce desses precursores eritroides na medula óssea. Ou seja, ele é produzido, mas já é destruído. Então, a gente chama isso de eritropoese ineficaz. Além disso, essas hemácias formadas, ela tem inclusões na sua membrana e, por isso, são removidas prematuramente da circulação. Com isso, elas são, então, destruídas, então acontece uma anemia hemolítica. Como a gente tem uma redução da produção de hemoglobina, a gente vai ter uma anemia e ela vai ser com hipocromia e uma microcitose acentuadas. Além disso, esses pacientes eles vão ter um prejuízo no transporte de oxigênio, vão acabar fazendo uma hiperplasia eritroide com expansão da medula óssea e uma eritropoese extramedular. Então, como eles vão estar lá tentando compensar aquela anemia com essa eritropoese ineficaz, eles vão começar a tentar produzir células em outros sítios. Então, eles vão ter essa hiperplasia eritroide, então, às vezes, em casos graves, eles vão começar a produzir em ossos da face, fazendo até umas deformidades importantes. Vão também tentar produzir no baço, no fígado, então vão ter um aumento, principalmente aí do baço. E para eles conseguirem sobreviver, como toda essa produção é ineficaz, eles vão ser dependentes de transfusão. Então, desde os primeiros dias de vida, eles têm que fazer uma transfusão de hemácias aí normalmente a cada 2 a 4 semanas. Já o heterozigoto vai ter só uma talassemia minor, que também é chamada de traço talassêmico. Nesse quadro, eles vão ter uma pequena redução de cadeias beta. Então, como eu já falei, é o principal diagnóstico diferencial de anemia ferropriva, porque eles vão ter uma anemia leve ou às vezes até ausente, mas com uma microcitose e uma hipocromia significativas. Normalmente, eles, apesar da anemia, eles normalmente são assintomáticos ou algumas vezes tem uma anemia leve aí com poucos sintomas. Já a alfa-talassemia, como a gente falou, existem 4 síndromes relacionadas à quantidade do gene com disfunção. Então, se ele tem um gene que não funciona, ele vai ser portador silencioso. Se ele tem 2 genes, ele vai ter o traço de alfa-talassemia. Se ele tem 3 genes alterados, ele vai ter a alfa-talassemia, que a gente chama de hemoglobina H, que vai ser formada por 4 betas e é um tetrâmero instável, com isso levando a uma anemia hemolítica moderada com hipocromia. E se ele tem 4 genes defeituosos, ele vai ter a hidropsia fetal, que vai ter uma hemoglobina com uma alta afinidade pelo oxigênio, que já leva a uma hipóxia tecidual importante, com uma anemia acentuada, que já intraútero tem uma ICC e uma insuficiência hepática com hipoalbuminemia, hidropsia fetal e óbito intrauterino. Falando então agora um pouquinho do quadro clínico. Os pacientes que têm o traço talassêmico, tanto alfa quanto beta, na maioria das vezes são assintomáticos. Raramente eles podem ter um pouco de palidez cutânea recorrente, fadiga e dispneia aos esforços e, principalmente quando eles estão aí em vigência de infecção, podem ter uma piora leve dessa anemia com sintomas aí um pouquinho mais relevantes. Já os pacientes que têm a beta-talassemia major, eles vão ter o início dos sintomas já aos 6 meses de vida. Eles vão ter, então, palidez, retardo de crescimento, irritabilidade, hepatosplenomegalia e icterícia. Se eles não são tratados, então, se eles não recebem a transfusão crônica todo mês, como eu falei, eles vão a óbito até os 5 anos de idade por uma anemia com uma consequente insuficiência cardíaca. Outras manifestações comuns são o déficit de crescimento, o hipogonadismo, diminuição de fertilidade, osteopenia e osteoporose.
A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a principal complicação dessas transfusões recorrentes é o depósito de ferro e também são relatados fenômenos tromboembólicos, principalmente pela alteração na membrana do eritrócito. O diagnóstico, ele é feito, então, como a gente falou, através do teste de triagem neonatal. Então, a beta pode ter o teste só com a presença de F ou normal, e a alfa-talassemia vai ter hemoglobina Barts. Além disso, principalmente nos casos da beta-talassemia que a gente não diagnostica no teste do pezinho, a gente vai fazer uma eletroforese de hemoglobina após os 6 meses de vida. E aí, no traço talassêmico beta, a gente vai ter aumento de hemoglobina 2, então valores acima de 3,5 a 4. E no traço alfa, a gente pode ter uma eletroforese normal ou presença de valores baixos de hemoglobina H. Já na talassemia beta major, a gente vai ter, normalmente na eletroforese, um aumento de hemoglobina fetal, com concentrações que variam aí de 60% a 90%, com uma hemoglobina A2 normal ou elevada, e só vai ter a presença de hemoglobina A1 os pacientes que têm uma deficiência parcial, ou seja, se eles produzem uma certa quantidade de cadeias beta. Então, são os pacientes que a gente chama de beta+. Se ele é beta 0, teoricamente, ele não vai produzir nada de cadeia beta, e aí ele não vai conseguir produzir nada de hemoglobina A1. Outros exames muito importantes para o diagnóstico são o hemograma, o reticulócito e as provas de hemólise. Então, a gente vai ter aí uma anemia com VCM, HCM, CHCM diminuídos e um RDW normal, já que o RDW vai avaliar diferentes tamanhos de hemácia e nesse paciente ele vai ter todos os eritrócitos iguais. O reticulócito, como é uma anemia hemolítica, vai estar aumentado e também as outras provas de hemólise, então bilirrubina indireta e DHL aumentados e aptoglobina reduzida. Bom, além disso, hoje em dia também, a gente pode usar a mão do exame genético, que vai ser aí uma maneira muito mais fácil, mas também menos acessível e mais cara, da gente confirmar esse diagnóstico. Falando agora do tratamento, o traço talassêmico, quanto alfa quanto beta, ele só necessita de uma monitorização da anemia, principalmente em situações de risco para piora ou para ferropenia. Então, quando o paciente tem perda sanguínea importante, gestação, quando ele está na fase de crescimento, aí a gente tem que ficar de olho se não acontece uma piora dessa anemia. E aí, em casos selecionados, quando tem aí uma anemia um pouquinho mais importante, a gente pode suplementar com ácido fólico para evitar aí essa deficiência. Já o tratamento da talassemia major, a gente vai, como eu já falei, necessitar de transfusões regulares de concentrados de hemácia, iniciados precocemente, para promover o crescimento e desenvolvimento adequado dessas crianças. E aí, a gente vai ver o intervalo mais ou menos de 2 a 4 semanas. O nosso alvo é manter a hemoglobina pré-transfusão entre 9 e 10,5. E aí, como a gente já falou na outra aula, sempre fazer transfusão de hemácias filtradas e irradiadas. Também a gente tem que sempre fazer uma avaliação do excesso de ferro que a gente vai adquirir nessas transfusões e aquela ação pronta e eficaz, normalmente começando depois de 1 ano dos inícios das transfusões ou quando os valores de ferritina estão acima de 1.000. Outras coisas importantes são a prevenção e o tratamento de complicações como crescimento, desenvolvimento, alterações das glândulas endócrinas e da sobrecarga de ferro. E hoje em dia a terapia curativa que a gente tem disponível é o transplante de células tronco hematopoéticas, mas ainda feito aí muito raramente nos pacientes com essa condição. Já a terapia gênica também já existe estudos aí que estão cada dia mais confirmando que a terapia gênica também vai ser uma opção de tratamento para esses pacientes. Bom, falando agora um pouquinho das complicações que esses pacientes vão ter. O que mais vai afetar eles e o que vai causar a morte deles é o depósito de ferro. Então, para a gente avaliar esse depósito, a gente avalia através da ferritina, mas como a gente já falou ali na parte de anemia ferropriva, tem outras situações como inflamação e infecção que podem aumentá-las falsamente, e a gente vai começar a coletar ela depois de 10 transfusões de concentrados de hemácia, com aí uma periodicidade de 3 meses. Outra maneira da gente avaliar o depósito de ferro desses pacientes é fazendo a ressonância 3,2 estrela, que vai medir a concentração hepática e miocárdica desses pacientes. Então, o que vai ter mais depósito de ferro é o coração e o fígado. Então, a gente tem que ficar aí bem atentos para ficar monitorando e tratar esse depósito. Então, a partir da idade mínima de 10 anos,
quando eles estão em quelação adequada, e 7 anos quando eles têm uma quelação irregular, ou já quando a gente tem uma suspeita clínica, a gente já tem que fazer aí essas ressonâncias. E aí, depois disso, a gente realiza elas anualmente para avaliar a evolução e quanto adequadamente a gente está fazendo a quelação. E aí, falando da quelação, a gente inicia ela quando a gente tem 2 vezes uma coleta de ferritina maior do que 1.000, né? Como eu falei, uma só não é suficiente, porque às vezes tem outros fatores que vão aumentar ela. E as medicações que a gente tem disponível são o Deferazirox, que pode ser usado a partir de 2 anos, a Deferiprona, que pode ser usada a partir de 6 anos, e a Desferoxamina. Falando aí de outras complicações importantes, a principal causa de morte dos pacientes é cardiovascular, e aí, como eu falei, ela é uma consequência do depósito de ferro. Então, a maioria por sobrecarga de ferro evolui com insuficiência cardíaca, arritmia e disfunções ventriculares e atriais. Além disso, eles têm um estado de hipercoagulabilidade, que pode levar também a uma hipertensão pulmonar. Da parte endócrina, eles também podem evoluir com hipotireoidismo, hipogonadismo, hipoparatireoidismo, osteoporose e diabetes, também algumas delas consequências aí do depósito de ferro no pâncreas. Alterações renais com função tubular renal diminuída, com alteração da filtração glomerular, disfunção renal associada à quelação e nefrolitias e hematopoese extramedular renal, mas aí estão em casos bem raros. E por fim, se você, raramente a gente faz esplenectomia, mas se por acaso esse paciente faz uma esplenectomia aí por ter um baço muito grande, com risco de rompimento ou com uma hemólise importante, ele vai tirar o baço e aí vai ter o risco das complicações infecciosas, principalmente por bactérias encapsuladas. Então, para a gente terminar, essa questão aqui da UEL, também do ano passado, uma criança de 2 anos de idade foi encaminhada para o serviço de hematologia devido a uma anemia ferropriva refratária ao tratamento. Em uso de ferro 4 mg quilo dia, o paciente mantinha quadro de anemia discreta com microcitose em hemograma. Foram solicitados exames complementares que evidenciaram ferritina aumentada, com saturação de transferrina normal e um discreto aumento de reticulócitos. E, em uma eletroforese de hemoglobina, a presença de 2% de hemoglobina H. Em relação ao diagnóstico desse paciente, assinale a alternativa correta. Letra A, beta-talassemia minor. Letra B, doença falciforme S-beta-talassemia. Letra C, hemoglobinopatia C. Letra D, traço alfa-talassêmico. Ou letra E, traço falciforme. Bom, aqui, sempre que a gente vê uma anemia ferropriva refratária ao tratamento com ferro, sendo aí com uma microcitose, com aumento um pouquinho do reticulócito e um ferro normal, a gente vai pensar aí principalmente em talassemias. E aí a eletroforese que dá dica pra gente, quando a gente tem a hemoglobina H, a gente pensa aí em alfa-talassemia, então resposta correta, letra D. Outra questão do ano passado, da Unifesp, menino de 18 meses de idade com anemia desde os 9 meses, que não melhorou com tratamento com sulfato ferroso. Mais uma vez aí, um paciente refratário ao tratamento de anemia ferropriva. Nasceu a termo, com 3.250 gramas, sem intercorrências. Recebeu aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e atualmente ingere carne 2 vezes na semana e aceita verduras cozidas. Não tem antecedente de anemia na família e no exame físico, peso e estatura entre os percentis 5 a 10, descorado 2 cruzes, fígado e baço não palpáveis. Nos exames ele tem eritrócitos de 5.200, um HB de 9,8, um VCM 69, um CHCM de 21 e um RDW de 13,8. Reticulócitos de 1,5, glóbulos brancos 9.200 com a distribuição normal e plaquetas de 325.000. Um ferro de 50, ferritina de 34, saturação de transferrina de 28. E aí ele pergunta qual o diagnóstico mais provável. Letra A, anemia ferropriva. Letra B, aplasia pura de série vermelha. Letra C, talassemia minor. Ou letra D, deficiência de G6PD. Então, mais uma vez, um caso de um paciente que tem uma anemia hipomicro com refratário ao tratamento com sulfato ferroso. Então, mais uma vez, aí a gente tem que pensar na talassemia, né? No caso, como ele tem uma anemia leve, a gente pensa principalmente aí na talassemia minor, letra C. Bom, encerramos aqui então mais uma aula. Muito obrigada pela atenção e boa prova a todos.